Olá a todos e todas que me assistem, meu nome é Isabela Fequina, eu sou graduanda de História, vinculada ao Laboratório de História Social da UNB. O título da minha pesquisa é Capitanias Hereditárias, Sucesso ou Malogro, uma abordagem alternativa. E o objetivo da pesquisa foi buscar uma forma de entender o sistema de capitanias hereditárias da América Portuguesa de uma forma que não privilegiasse somente o âmbito econômico do processo de colonização. O sistema de capitanias hereditárias ele durou de 1534, quando a coroa portuguesa enviou as primeiras cartas de doação aos primeiros capitães donatários da América, até 1760, 1770, quando as últimas capitanias deixaram de pertencer aos particulares e passaram para a mão da coroa portuguesa, ou quando essas capitanias elas passam a ser anexas a outras capitanias. Esse sistema, ele tradicionalmente foi entendido pela historiografia como um sistema que falhou, que malogrou. Isso ocorre porque as lentes que analisaram esse processo foram lentes que privilegiavam o econômico, então lentes econômicas do processo. Então, partindo do sentido da colonização com Caio Prado Júnior, passando para o pacto colonial com Fernando Novaes, a gente identifica que há uma relação dual entre metrópole e colônia, centro e periferia sendo privilegiada nessas pesquisas. Apesar de mais recentemente, com, por exemplo, Maria de Fátima Gouveia e João Fragoso, a gente entender mais dinamicamente o funcionamento dessas relações, a economia se mantém como parâmetro principal para identificar o sucesso ou o malogro das capitanias. O objetivo de delinear uma outra maneira de entender sucesso ou malogro das capitanias era necessário identificar o significado de sucesso do empreendimento colonizador e de acordo com que sujeito histórico essa categoria foi estabelecida. Eu entendi que um documento que seria muito bom para isso seriam as cartas de doação, porque nela a coroa portuguesa estabelecia e colocava todas as suas expectativas para o futuro daquelas terras ao doá-las entre 1534 a 1536. Ao ler as cartas de doação, eu identifiquei e separei, e também a partir da leitura de Fiscais e Meirins, da Graça Salgado, eu identifiquei os âmbitos de fazenda, de administração, de justiça e de religião que se configuram na colonização da América Portuguesa. E a partir disso, eu identifiquei as expectativas da coroa para cada um. Então, por exemplo, o capitão deveria fazer vilas ou elevar povoações a vilas. Isso seria uma expectativa que a coroa tinha para o âmbito da administração. E também o capitão deveria estar comprometido a provocar a fé cristã nos naturais da terra, ou seja, nos indígenas. Isso seria uma expectativa para o âmbito da religião. Depois disso, era importante estabelecer uma forma de analisar o cumprimento dessas expectativas ao longo da história de cada uma dessas capitanias, principalmente nos seus anos finais. E uma forma de fazer isso, que eu estabeleci, foi a partir da contagem de palavras-chave dos catálogos. Palavras-chave essas que se relacionassem com as expectativas. Então, por exemplo, doar sesmarias ou sesmarias seriam palavras-chave que podem indicar se o capitão doou as sesmarias em determinado momento da história daquela capitania. E eu digo podem indicar porque é claro que é necessária uma comparação com outros documentos, uma análise bibliográfica, uma análise das outras palavras que contextualizam aquele documento, para entender se aquela sesmaria foi doada e se ela pode contar como uma ocorrência mesmo. Isso é válido para todas as outras palavras-chave estabelecidas. Uma tabela simplifica a relação palavra-chave e ocorrência para cada âmbito da colonização e para cada capitania nos seus últimos 10 anos de existência, pertencendo a um particular, claro. No entanto, historicizar essas ocorrências é muito importante, pensando o momento colonial em que elas se colocam. Então, existem alguns limites metodológicos para essa forma de quantificar o sucesso ou o malogro das capitanias. Há uma certa ausência de documentos para algum período, há, claro, a necessidade de considerar todo o contexto da ocorrência daquela palavra no catálogo, etc. E eu percebi que, enquanto ferramenta auxiliar e complementar da análise das histórias das capitanias, essa forma alternativa de perceber malogro ou sucesso delas, a partir do que a monarquia tinha como expectativas para esse sistema, ela pode ser muito útil ao historiador ou à historiadora, porque permite que ele ou ela não privilegie somente o âmbito da economia, do processo de colonização, mas a integração de todos os outros âmbitos. Eu agradeço a oportunidade de participar do Congresso de Iniciação Científica, agradeço a atenção de todos que me ouviram até aqui. Obrigada!